Naquela manhã, eu acordei com um sentimento estranho. Não era tristeza, nem raiva, apenas uma inquietação difícil de descrever. Daniel, meu marido, saiu cedo, dizendo que precisava resolver algo importante. Ele parecia um pouco ansioso e, nos últimos dias, estava mais distante do que o normal. Desde quando paramos de conversar como antes? Desde quando ele começou a agir assim? Olhei para o lado da cama e vi que ele não estava mais ali. O lençol ainda guardava o calor do seu corpo, mas sua ausência parecia maior do que nunca. Me levantei devagar, tentando afastar aquela sensação ruim. Talvez fosse coisa da minha cabeça. Caminhei até a cozinha, onde encontrei um bilhete na mesa. Precisei sair cedo. Resolvo tudo e volto para o jantar. Te amo. Um bilhete. Simples, curto, sem detalhes. Algo dentro de mim dizia que havia mais por trás dessa mensagem. Daniel costumava ser atencioso, sempre me avisava quando tinha algo importante para fazer. Mas ultimamente, as explicações eram vagas. Eram desculpas, não informações. Na última semana, percebi que ele estava saindo com mais frequência, sempre com pressa. Eram reuniões de trabalho? Encontros com amigos? Ou algo mais? Apertei o papel entre os dedos e suspirei. Talvez eu estivesse exagerando. Talvez meu coração estivesse me pregando peças. Para afastar os pensamentos negativos, tentei me ocupar. Lavei a louça, organizei as roupas, arrumei o armário. Mas minha mente insistia em voltar para Daniel. O que ele estava escondendo? À tarde, decidi sair para espairecer. Peguei minha bolsa e fui ao shopping, sem um objetivo específico. Talvez comprar um café, olhar algumas vitrines e distrair a mente. Mas a distração durou pouco. Assim que virei a esquina do corredor principal, meus olhos pousaram em uma cena que fez meu coração acelerar. Daniel estava lá. Ele estava parado em frente a uma loja de vestidos de noiva. Fiquei imóvel por um instante, observando. Meu coração começou a bater mais rápido. O que ele estava fazendo ali? A cena parecia tirada de um sonho. Daniel, meu marido, olhava com atenção para um lindo vestido branco, com um brilho delicado sob as luzes da loja. Meu primeiro pensamento foi esperança. Seria possível? Será que ele estava planejando uma surpresa? Um presente para mim? Nosso casamento nunca teve uma cerimônia grande. Casamos no civil, de forma simples e sem festa. Daniel sempre disse que um dia faríamos algo especial para renovar os votos, e eu esperei ansiosamente por esse momento. Será que esse dia tinha chegado? Meu coração se encheu de felicidade. Eu queria me aproximar, abraçá-lo e dizer o quanto aquilo significava para mim. Mas decidi esperar e observar um pouco mais. A vendedora mostrava outros modelos, e Daniel parecia concentrado. Era como se aquele momento fosse extremamente importante para ele. Ele passava os dedos pelos tecidos, analisava cada detalhe com um olhar quase apaixonado. Nunca o vi escolher roupas com tanto cuidado. Se aquilo era para mim, então ele realmente estava empenhado em me surpreender. Meu coração estava aquecido e, por um momento, todos os receios que eu tive nos últimos dias desapareceram. Daniel estava planejando algo lindo para nós. Ou pelo menos, era o que eu achava. Foi então que ouvi a vendedora perguntar: "E a noiva? Ela já viu esse modelo?" Daniel sorriu. "Ainda não. Mas acho que ela vai amar." Meu coração quase explodiu de felicidade. Mas foi nesse instante que tudo desmoronou. Uma voz feminina surgiu atrás dele. "Tem certeza, amor? Quero ter certeza de que será perfeito para mim." Eu senti o chão sumir. Quem era aquela mulher? Meu peito apertou, e uma onda de náusea tomou conta de mim. Daniel se virou para ela, segurando sua mão com carinho. "Claro, meu bem. Esse vestido é seu." Meu sorriso morreu na hora. Aquela mulher. Ela não era uma amiga. Ela não era uma parente. Ela era a noiva. Minha visão ficou turva. Meus joelhos ameaçaram ceder.
O que estava acontecendo? Cada pedaço do meu coração se partiu naquele instante. Meu marido estava comprando um vestido de noiva para outra mulher, e eu não estava preparada para o que vinha a seguir. Meu corpo inteiro parecia ter congelado. Era como se o tempo tivesse parado no exato momento em que meus olhos captaram aquela cena. Ali estava meu marido, Daniel, escolhendo um vestido de noiva. A imagem não saía da minha mente. Mas o que me deixou ainda mais paralisada foi o fato de ele não estar sozinho. Uma mulher estava ao seu lado, com um sorriso largo no rosto, segurando a mão dele com uma confiança que só um casal verdadeiro pode ter. Eles pareciam tão à vontade, tão cúmplices, como se não houvesse um problema no mundo. E eu ali, assistindo tudo como uma estranha, tentando processar a realidade. Por um momento, meu cérebro entrou em modo de negação, tentando encontrar uma explicação razoável. Talvez fosse para uma amiga ou uma prima. Mas eu sabia que não era. O brilho no olhar dele não era de simples amizade, e a maneira como ele tocava a mulher deixava claro que havia algo muito mais profundo. Os segundos se arrastaram, e minha mente, em pânico, tentou encontrar algum tipo de lógica no caos. Mas a realidade batia forte como uma onda impiedosa que eu não conseguia parar. Eles estavam escolhendo o vestido de noiva, não para ela, mas para o casamento deles. A angústia cresceu dentro de mim como uma dor latejante e insuportável. Eu sentia as mãos suadas e meu coração martelava contra o peito. Era difícil respirar, como se o ar estivesse sendo retirado de dentro de mim. O chão sob meus pés parecia ter se desfeito, e por um momento, eu estava à deriva em um vazio profundo e sombrio. Eu queria gritar, correr para ele, exigir uma explicação, mas o que mais me assustava era a sensação de que ele não teria explicações que eu quisesse ouvir. Ele estava ali, vivendo o sonho com outra mulher, e tudo o que eu sabia sobre o que tínhamos estava desmoronando. Por mais que tentasse manter a calma, o desespero estava tomando conta de mim. Mas eu não podia me dar o luxo de me descontrolar. Eu precisava ser forte. Eu precisava mostrar a ele que não seria mais uma vítima dessa situação. Ele achava que eu não saberia, que ele poderia continuar me enganando, mas aquele momento não seria o de me quebrar. Senti uma raiva crescente, e a dor, por mais que intensa, parecia estar sendo substituída por algo mais firme. Eu estava cansada de ser ignorada, cansada de ser a última a saber, cansada de ser a mulher que sempre dava a ele outra chance, que acreditava nas desculpas. Ele pensava que me manteria na sombra, longe das verdades inconvenientes. Mas ele estava errado. Decidi que não iria ficar em silêncio. Com uma respiração pesada e um sorriso forçado, caminhei até eles, meu olhar fixo no rosto de Daniel. Ele não me viu até o último momento. Quando seus olhos finalmente encontraram os meus, eu pude perceber a verdadeira expressão dele: surpresa, medo, pavor. Eu sabia o que ele estava pensando, o que ele temia. Que a mentira dele fosse exposta. Com uma calma que nem eu sabia que possuía, falei, mantendo o controle sobre minha voz. Espero que ela goste do vestido, Daniel. Parece que você escolheu com muito carinho. A reação dele foi imediata e desesperada. Ele se virou tão rapidamente que quase derrubou o catálogo de vestidos que estava segurando, e a mulher ao seu lado, que até então parecia tranquila, olhou de um lado para o outro, confusa, sem entender o que estava acontecendo. Quem é essa, amor? Perguntou ela, olhando para mim como se eu fosse uma estranha. Eu podia sentir sua confusão e, em parte, a compaixão. Ela não sabia da minha existência, e eu podia ver a dor nos olhos dela, como se estivesse começando a entender que a mentira não era apenas minha, mas de ambos. Daniel estava sem palavras. A boca dele se abriu e se fechou várias vezes, mas não saiu som algum. Ele estava sem argumentos. E no fundo, eu sabia que ele temia que a mentira que havia construído por tanto tempo fosse finalmente desmoronar. Essa é minha esposa. Ele disse, a voz falhando, como se fosse a última coisa que ele queria admitir. A mulher deu um passo para trás, e seus olhos se arregalaram de incredulidade. O quê? Esposa. A palavra ecoou no ar e cortou o silêncio como uma lâmina. Ela parecia estar em estado de choque, e a sua expressão de surpresa e traição estava estampada em seu rosto. Você me disse que era divorciado. Ela gritou, a raiva tomando conta dela. Daniel, então, tentou se aproximar dela, talvez querendo acalmá-la, mas ela o afastou com um gesto brusco. Você mentiu para mim esse tempo todo? Ele tentou se desculpar, mas as palavras não saíam. A mulher olhou para mim, pela primeira vez, vi a verdadeira expressão no rosto dela, dor e vergonha.
Ela me olhou com uma expressão de desculpas silenciosas, como se estivesse se desculpando não por causa de mim, mas pelo que ele a fez acreditar. Ela não sabia. Eu queria acreditar que ela não sabia. Eu não sabia. Eu juro que não sabia. Eu balancei a cabeça levemente, ainda tentando manter o controle. A situação era desoladora. Não só a mim, mas também a ela. Eu sentia que ambos, de alguma forma, estavam sendo manipulados, mas o culpado estava ali, diante de nós, Daniel. A mulher deu mais um passo para trás, claramente se afastando de tudo aquilo. Ela olhou para ele uma última vez, com um suspiro de dor, pegou sua bolsa e se foi, sem olhar para trás. O vestido de noiva que ela segurava, agora sem propósito, ficou para trás, abandonado em uma mesa próxima. O silêncio entre mim e Daniel agora parecia ensurdecedor. O peso das palavras não ditas era palpável. Eu não queria chorar, mas as lágrimas estavam ali, prestes a transbordar. Mas não era o momento de fraquejar. Eu sabia que, no fundo, ele estava esperando que eu me desesperasse. Que eu caísse aos pés dele, que pedisse para que ele me explicasse, para que me dissesse que tudo não passava de um erro. Mas eu não faria isso. Daniel olhou para mim, seu rosto marcado pela preocupação, mas eu não via mais o homem que eu conhecia. O homem que eu amei. Ele havia se perdido, e eu também havia perdido a pessoa que ele era. Eu posso explicar, ele começou, com uma voz falha, tentando resgatar algo que já não existia. Não precisa. Eu já entendi tudo. Minha voz estava firme, mais firme do que eu esperava. Não havia mais espaço para explicações ou desculpas. A verdade estava ali, nua e crua, exposta diante de nós dois. Ele tentou dar um passo na minha direção, mas eu ergui a mão. Não se aproxime. Daniel parecia perdido, sem saber o que fazer, como se tivesse perdido o controle da situação. Era claro que ele não queria perder o que tinha. Mas ele já tinha perdido. Isso não é o que parece, ele tentou argumentar, mas eu não consegui mais ouvir nada. Ah, não? Então me diga, o que exatamente parece? Ele abriu a boca novamente, mas as palavras não vieram. Nada que ele pudesse dizer mudaria a realidade. Não havia mais desculpas possíveis. Eu sabia que ele me amava, mas não mais do que a si mesmo. Ele tinha traído nossa confiança, e com isso, destruiu o que restava entre nós. Eu não seria mais a mulher que ficaria esperando que ele se arrependesse. A decisão estava tomada. Eu me sentia vazia, mas liberta. Está tudo acabado, Daniel. Aquelas palavras foram como um peso jogado sobre ele. Aquelas palavras liberaram algo dentro de mim também. A dor ficou para trás, e o vazio agora era uma força, não uma fraqueza. Ele parecia finalmente perceber que não havia mais volta. A sala estava agora completamente silenciosa, como se o universo tivesse decidido parar para nos observar. Eu olhei diretamente nos olhos de Daniel, e o peso daquilo que estávamos vivendo parecia ser mais do que ele poderia suportar. A angústia e o arrependimento estavam estampados no rosto dele, mas eu sabia que não poderia mais cair nas palavras vazias dele. Aquela era minha realidade agora, a realidade em que eu havia sido traída, mas, mais do que isso, era a realidade em que eu tomaria as rédeas da minha vida. Ele não sabia mais o que fazer. Os olhos dele estavam desesperados, suplicantes, como se ainda acreditasse que poderia reverter o estrago. Eu o vi dando um passo na minha direção, mas ao mesmo tempo sabia que ele já havia ultrapassado um limite que não havia como voltar atrás. Eu já estava exausta de suas mentiras, de sua indiferença, de sua falta de respeito. O que ele queria agora? O que ele esperava de mim, depois de tudo isso? A tensão no ar era palpável. Ele, claramente sem palavras, procurava em meu rosto uma resposta que não poderia mais dar. Eu já tinha feito minha escolha. A dor da traição era intensa, mas o ódio e a raiva que sentia dele agora eram ainda maiores. Eu não conseguia mais ver o homem que um dia amei, mas um estranho que havia entrado na minha vida e me destruiu. Ele abriu a boca, tentando mais uma vez. Mas as palavras dele não tinham mais peso. Não havia mais desculpas que pudessem apagar a dor que eu estava sentindo. Ele parecia uma criança tentando se desculpar por algo que sabia que não poderia consertar. Eu não queria mais ouvir suas promessas vazias. Não queria mais olhar para ele com a esperança de que ele fosse mudar, porque sabia no fundo que ele nunca seria o homem que eu merecia. Você acha que pode consertar tudo com um pedido de desculpas?
Eu disse, minha voz firme e controlada, mas a dor ainda se infiltrava, como uma ferida aberta. Eu queria que ele sentisse a gravidade de suas ações, o impacto de tudo que ele havia destruído. Mas ele não entendia. Não entendia a extensão do mal que causou. Ele pensava que um pedido de desculpa seria o suficiente, mas eu sabia que não era, e minha dor só crescia à medida que ele tentava encontrar as palavras certas. Ele não estava assumindo a culpa de forma madura, não estava se desculpando da maneira que eu precisava ouvir. Em vez disso, ele tentava me convencer de que sua infidelidade não significava nada. E isso me cortou ainda mais. Ele não entendia o impacto de suas ações. Ele não entendia que a confiança que eu tinha nele tinha sido completamente destruída. Eu só queria que você me perdoasse, que pudéssemos dar certo, que você me desse uma chance. Ele tentou novamente, a voz vacilante, mas o tom de desesperança era inconfundível. Eu já sabia o que ele estava tentando fazer. Estava tentando apelar para o que havia sido. Mas o que ele não entendia era que eu não era mais a mulher de antes. A mulher que perdoava, que acreditava nas promessas dele. Agora, eu era alguém diferente, alguém que havia aprendido, do jeito mais doloroso possível, a se valorizar. Eu balancei a cabeça lentamente. Ele não entendia. Não entendia que já não havia espaço para ele em minha vida. A dor da traição, a humilhação e a constante sensação de estar sendo ignorada me haviam transformado em uma versão de mim mesma que ele nunca conheceria. Eu tinha me libertado, mas ele ainda estava preso na ilusão de que poderia retomar o controle. Ele pensava que sua culpa era o suficiente para mudar minha decisão, mas não era. Daniel, isso não é sobre perdão. Isso é sobre respeito. E você me desrespeitou de todas as formas possíveis. A minha voz, apesar de firme, revelava uma dor ainda oculta, uma dor que eu me recusava a deixar transparecer. Porque, no fundo, eu estava fazendo uma escolha de liberdade, uma escolha de não ser mais refém de alguém que não me valorizava. Ele ficou em silêncio, seus olhos agora vazios, perdidos. Ele não tinha mais como me convencer de que tudo que ele queria era consertar as coisas, porque eu já tinha entendido que a única pessoa que ele queria salvar era ele mesmo. E, sinceramente, isso me cortou mais do que qualquer palavra que ele pudesse dizer. Você não me ama, Daniel, eu disse, a dor em minha voz se transformando em uma firmeza que me surpreendeu. Se você realmente me amasse, não teria me feito passar por isso. Você me ama do jeito que te convém, do jeito que te faz sentir bem, mas nunca foi sobre mim, foi sempre sobre você. Ele ficou em choque, suas mãos tremendo levemente. Ele estava perdido. Não sabia o que fazer, como reagir. O amor que ele dizia sentir por mim não era suficiente para pagar tudo o que ele havia feito. Ele parecia tão pequeno diante da verdade, e eu percebi que estava em uma posição de poder, uma posição que eu nunca imaginei que teria. Eu olhei para ele, mas não sentia raiva nem piedade, só uma profunda tristeza por ele nunca ter sido capaz de valorizar o que realmente importava: o respeito, a confiança, o amor genuíno. Ele não estava disposto a fazer o que fosse necessário para manter a relação saudável. Em vez disso, ele escolheu o caminho fácil, o caminho da mentira, da traição. Eu vou embora, eu disse. Ele não reagiu, apenas olhou para mim com uma expressão de dor e desespero. Eu podia ver o quanto ele estava perdendo, mas o que ele não entendia era que eu já havia perdido tudo há muito tempo. A nossa história já tinha chegado ao fim, só que ele não havia se dado conta disso. O que ele não sabia, o que ele não entendia, é que eu estava me despedindo não apenas dele, mas de toda a vida que eu havia construído ao lado dele. Eu estava deixando para trás a mulher submissa, que aceitava tudo por amor, e me transformando em uma mulher que sabia do seu valor e que não aceitaria mais ser tratada com desdém. Eu não queria mais ser refém de um relacionamento que me destruiu emocionalmente. Enquanto saía pela porta, sentindo o peso de cada passo, sabia que estava fazendo a escolha certa, embora fosse difícil. Era minha liberdade que estava em jogo agora, e eu não voltaria atrás. Mesmo que ele me pedisse para ficar, mesmo que ele prometesse mudar, não havia mais espaço para nós dois. Enquanto eu fechava a porta atrás de mim, o som do estrondo da madeira ressoando na sala vazia foi como um marcador, uma linha que havia sido cruzada.
Eu não olharia para trás, porque sabia que, finalmente, estava começando um novo capítulo da minha vida. E dessa vez, seria eu quem escolheria o final. A história de hoje chegou ao fim. Não se esqueça de comentar qual lição você tirou dela. Também deixe um like no vídeo e se inscreva para não perder os próximos vídeos. E se você quer conhecer o final da história da mulher que viu seu pai ser demitido por um motivo misterioso após trabalhar por 30 anos, e depois de investigar descobrir um segredo chocante, clica no vídeo que está aparecendo aí na tela. Te vejo nessa história. Grande abraço!